A gente está desde 3 de outubro de 2023 numa série de pregações sobre o Evangelho de Marcos. Daqui a pouco a gente está fazendo 2 anos só em Marcos, né? Estamos no capítulo 13. E o tema de hoje está baseado em Marcos capítulo 13. O tema de hoje está em Marcos capítulo 13. Se você tiver com a sua Bíblia aí, física ou no aplicativo, deixa aberta que vai ser necessário, talvez, você consultar. Não se deixe enganar nesse tempo do fim. Não se deixe enganar nesse tempo do fim. Edilson, é você que inventou esse tema aí? Não, Jesus é quem falou em Marcos 13. Evangelho de Marcos, a gente vai usar a NVT. O Felipe, você pode passar o texto aqui, que é um texto maior? Não se deixe enganar nesse tempo do fim. Marcos capítulo 13. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras e do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos, Senhor, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais, açoitados nas sinagogas por minha causa, serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas, ou o Evangelho, sejam anunciados a todas as nações. Quando vocês forem presos, julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão uma terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Preste atenção, leitor, ou na corrigida e fiel, quem lê entenda. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça, nem entre para pregar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão, realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos.
Eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia, nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Vamos orar? Ó Deus, fale conosco por meio da sua palavra. Me ajude a explicar, aplicar, mas que o teu Espírito Santo opere com poder nos corações. Eu não tenho capacidade de transformar ninguém, de edificar ninguém, de convencer ninguém, mas que o teu Espírito Santo faça milagres aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Felipe, por favor, pode voltar lá, aí está tranquilo agora, beleza? Não se deixe enganar nesse tempo do fim. Essa mensagem aqui não é para colocar medo em ninguém. Não, o Senhor falou, não precisa ter medo. Mas vamos entender o que Jesus, o Senhor, que ressuscitou, que está aos céus, governando sobre tudo e todos, nos ensina para entendermos e compreendermos os tempos. Eu trouxe aqui o seguinte, algumas últimas notícias do mundo, né? No final do ano passado, a Rússia atualizou a sua doutrina nuclear. Para a Rússia usar uma bomba nuclear, tinha uma burocracia maior. O que a Rússia fez? Diminuiu a burocracia para usar uma arma nuclear após a decisão dos Estados Unidos sobre as armas na Ucrânia. Permitiu que a Ucrânia usasse armas americanas, norte-americanas. Matéria de 19/11/2024. Porém, no início de janeiro desse ano, o relógio do juízo final foi atualizado. O que é o relógio do juízo final? Eu já preguei que no ano passado, falei sobre ele. É um símbolo que cientistas se utilizam para indicar o quão perto a humanidade está da extinção. Ele foi criado em 1947 por cientistas norte-americanos após a Segunda Guerra Mundial. E funciona o seguinte: quanto mais perto da meia-noite estiver o ponteiro do relógio, mais próximo o mundo estará do seu fim. Então, no ano passado, eu falei do relógio, os cientistas colocaram ele faltando 90 segundos para meia-noite. E em janeiro desse ano, eles colocaram faltando 89 segundos para meia-noite. Se o relógio, ele é atualizado anualmente.
Depois do que eu vou mostrar o que vai vir aqui à frente, se os cientistas fossem atualizar, eles colocariam menos segundos ainda por causa de quê? A União Europeia, ela recomendou que os cidadãos da Europa, isso foi o que? É 26/3/25, tem pouco tempo. Cidadãos da Europa elaborassem um kit de sobrevivência, remédios, rádio, enlatados, água, né? Medida foi anunciada em meio a tensões geopolíticas e riscos crescentes de desastres naturais, cyberataques. Cyberataques, para quem não sabe, ataques virtuais a agências bancárias, a instituições de governo, todo mundo ficaria incomunicável, né? Então, cyberataques, kit para servir para famílias sobreviverem por 72 horas até conseguir receber uma ajuda do governo. Recente, 26 de março de 25, a presidente da União Europeia solicitou que é matéria da Infomoney, tá? O que Jesus disse? Não deixe que ninguém os engane. Não deixe que ninguém os engane. O kit que a União Europeia pediu para os cidadãos de toda a Europa montar surgiu devido à Comissão da União Europeia entender que os norte-americanos os abandonaram, está conversando mais com a Rússia, há uma suposição que há uma conversa interna em que a Rússia ficaria mais livre para dominar a Europa, enquanto os Estados Unidos dominariam o Oriente Médio, um centro de tensão frequente também. Então, países limites ali, por exemplo, Finlândia e Suécia, que fazem fronteira com a Rússia, estão preocupados e já esperando uma invasão. Porém, como Finlândia e Suécia entraram na OTAN, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização que, se alguém for atacado, todos os países que pertencem à OTAN iriam defendê-lo. Então, alguma coisa está acontecendo nos bastidores, na Europa, onde nunca acontecido antes. A presidente da União Europeia solicita que cidadãos se preparem para circunstâncias difíceis na Europa. O texto que a gente leu disse que quando Jesus saía do templo, os discípulos estavam fascinados pela construção magnífica. Senhor, que pedras! Que construção magnífica! E Jesus, está vendo isso? Serão completamente destruídas. Não ficará pedra sobre pedra. Depois eles sentaram, 4 foram conversar com Jesus em particular e pergunta: quando tudo isso vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a cumprir? Jesus disse: não deixe que ninguém os engane. Essa palavra profética de Jesus, ela vai atingir tanto o povo judeu daquela época, e é uma profecia que vai estender até a gente. Existe aqui algumas reportagens. A primeira aí, o professor Roque, quem conhece ele? É um especialista político da USP. Você precisa saber que nós estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Entrevista: Ucrânia é início da Guerra Mundial. Ali mais embaixo, por que Europa se prepara para a Guerra Mundial? Você vai encontrar isso no YouTube. E não é gente inventando, não. São órgãos mais consolidados, tá? E falando na corrida armamentista na Europa, os países estão se armando. Polônia se armando, Suécia se armando, Finlândia estão se armando, né? Aí tem o alerta do presidente do JP Morgan, é uma grande instituição financeira de investimento. Jamie Dimon, a Terceira Guerra Mundial já começou.
Ele faz esse alerta, a data está aí, acho que eu não recortei a data, mas é recente. A Terceira Guerra Mundial já começou. Aí Marcos 13 começa com a admiração dos discípulos pela grandiosidade do templo. Jesus responde dizendo que haveria completa destruição do templo, um símbolo de Israel. Os discípulos questionam os sinais em particular. Então, nessa profecia que a gente leu aqui, do capítulo 13 de Marcos, existe a interpretação histórica do que aconteceu em 70 depois de Cristo. O que Jesus falou, aqui, Marcos 13, é aproximadamente 33 depois de Cristo, ano 33. Quando Jesus falou no ano 33, em 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu Jerusalém, destruiu o templo, profanou o templo, levou as bandeiras romanas dentro do templo, do santuário do templo, com a figura do imperador e dos deuses romanos. Isso é profanação, que os judeus tanto temiam. Aconteceu lá a parte em 70, pega um livro de história, que você vai ver que aconteceu o que Jesus falou em Marcos capítulo 13. Agora, pega um livro de história e vê o que aconteceu de 70 para cá, e olha e veja as reportagens, os documentários que a gente está vivendo, e compara com a interpretação do fim dos tempos de que Jesus nos avisou. Pontos de atenção que Jesus nos chama para prestar. Quais são os pontos de atenção? Esqueci de falar disso aqui, ó. Terremotos, né? Esse aqui é um prédio recente, foi essa semana um prédio em Bangkok, que a piscina tremeu tanto que a água da piscina desceu toda, né? Ponto de atenção aí. E que Jesus falou, não deixe que ninguém os engane. Ponto de atenção. O primeiro ponto de atenção é surgimento de salvadores da pátria, salvadores do mundo. Verso 6, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vamos lá. Quando Jesus disse muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, Jesus não está falando do Henri Cristo não, tá? Jesus não está falando de alguém vir com uma manta branca, um vestido branco e com um pano vermelho parecendo a bandeira da seleção peruana, o uniforme da seleção peruana. Jesus não está falando de figura religiosa. Jesus está falando de salvadores da pátria, que surgirão como opção para a humanidade ter uma vida melhor, resolver seus problemas, e ele vai ser a figura importante para trazer paz, prosperidade e segurança. Muita gente entende esse texto, interpreta errado, porque está esperando alguém vir de branco com aquele manto vermelho, igual a bandeira da seleção peruana. Não é. Não é disso que Jesus está falando. Está falando de homens, de pessoas poderosas que dirão, em outras palavras, ele não vai ser explícito assim, vocês não precisam de Deus, nós vamos resolver e eu sou o cara para resolver isso para vocês. Ele não vai ser explícito para dizer isso, mas implicitamente vai ser isso. Cristo não reina. Eu sou o cara que vou resolver. Aí a palavra muitos do texto do verso 6 indica surgimento de falsos messias. Cristo e Messias é a mesma coisa, tá? Messias é a leitura do hebraico e Cristo é do grego. Significa ambos a mesma coisa, que é alguém ungido para fazer algo extraordinário, especial. Usará em meu nome. Não significa que, eu vim em nome de Deus. Não. Vai querer substituir o que somente Jesus pode fazer. Paz, prosperidade e segurança, somente Jesus pode fazer. Então eles apresentariam uma autoridade, eles não seriam abertamente opositores de Jesus. Não espere que anticristo seja aquele que fica xingando Jesus, ou Cristo. Nunca foi isso. Nunca na revelação bíblica foi isso. O anticristo ele não vai demonstrar que tem raiva do Cristo verdadeiro. O anticristo simplesmente vai se colocar no lugar como um impostor, como salvador da humanidade, com soluções práticas sociais, tecnológicas, econômicas e militares.
Ele não vai chegar xingando Cristo, pelo contrário. Vai ser uma reivindicação messiânica, de ungido, de especial para o mundo. Eu vou trazer solução para o mundo. É disso que Jesus está falando. Cuidado, surgirão falsos cristos. Na história de Israel surgiram vários caras tentando, dizendo, não, eu sou enviado por Deus, nós vamos dar certo. Por que crucificaram Jesus? Porque havia um falso Cristo, que era Barrabás. Barrabás tinha já enfrentado Roma. Aí quando vem, se você abrir o livro de história, você vai ver que 70 depois de Cristo, Roma destruiu Jerusalém. Aí surgiram uns caras, depois de 70, Jerusalém não foi completamente destruída, 100%. Uma galera ainda ficou, porque Deus abreviou os dias da invasão. Surgiram uns outros caras dizendo, não, eu sou o enviado, eu sou o Messias. Aí no ano de 135, um outro cara lá que surgiu falando, eu sou o Cristo verdadeiro. Desafiou Roma, Roma foi lá, detonou com Jerusalém de vez. O imperador Adriano, no ano 135 depois de Cristo, fez uma devastação total que os judeus foram espalhados para o mundo inteiro, o restante que ficou. É daí que surgiu essa história aí de Gaza, porque tá essa disputa de terra, porque ficou tudo vazio. Porque os povos foram surgindo depois para aquela região. Tem um cara, assim, não é acusação, mas o problema é o que o povo tem falado dele. Tá? Eu não sou inimigo de Elon Musk, mas como que o povo tem enxergado. Eu não estou dizendo que ele é o anticristo, não, tá? A questão o povo quer um salvador para resolver os seus problemas. E Elon Musk está sendo chamado de o sopro da esperança. Quando um indivíduo se torna um player na política internacional, esse homem ele está interferindo em políticas da Alemanha, Inglaterra, já falou sobre o Brasil. E nessa matéria aqui, no caso de Musk, sua capacidade de operar em múltiplas esferas da tecnologia política tem causado grande polêmica e debate sobre como um indivíduo pode controlar a humanidade. Olha só o texto, como um indivíduo pode controlar a humanidade. Por um lado, ele traz soluções inovadoras, como o uso da Starlink, que oferece internet através de satélites para regiões subdesenvolvidas, afastadas da infraestrutura de cabos da internet ou em conflito. Porém, ele tem incomodado alguns governos. Eu não sou contra Elon Musk, é um cara revolucionário. A questão é que o povo está olhando para ele como um salvador. Tem gente no Brasil citando Elon Musk como salvador. Estão esperando ele vir para o Brasil e intervir. Porque ele é a última esperança de salvador. Aí ele não é cristão, ele se coloca como agnóstico. Agnóstico é o que diz o seguinte, gnose, né? Conhecimento, eu não acredito que há um conhecimento superior divino. Ele deu uma declaração que ele crê na ciência e na tecnologia para restaurar e melhorar a humanidade. Mas, por último, sabe o que ele falou numa entrevista? Embora eu não possa ser uma pessoa particularmente religiosa, eu acredito que os ensinamentos de Jesus são bons e sábios. Eu diria que provavelmente sou um cristão cultural. O que é cristão cultural? Acha os princípios do evangelho legal para resolver problemas sociais apenas, mas não vê Jesus como o Senhor de toda a terra, e dos céus e da terra. Tem muita gente aí como cristão cultural, inclusive políticos. Ele continuou dizendo que as crenças cristãs resultam numa maior felicidade para a humanidade. Não apenas para o presente, mas para todos os humanos no futuro. Mas o que as Escrituras dizem, né? Se o mundo está vendo esse homem e dizendo, vem nos salvar, é o sopro da esperança, a Bíblia está nos ensinando que em Isaías 66, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono,
A terra é o suporte dos meus pés. Isso é numa linguagem figurada, tá? Se o céu é o trono de Deus, Criador, a terra ele descansa o pé. Significa o quê? É simbólico. Poder. Transcendência. Mas ao mesmo tempo contato com a terra e governo. Como assim vocês construiriam para mim um templo assim? Eu não posso morar em templo para descansar, por que vocês ficam construindo um templo para mim? Está falando para Israel que idolatrava o templo. Minhas mãos criaram céus e terra, eles e tudo o que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei, abençoarei os de coração humilde e oprimido e os que tremem diante da minha palavra. Os seres humanos estão querendo um Salvador. A figura da vez é Elon Musk. Eles estão chamando, interfira, faça alguma coisa. Musk, faça alguma coisa. E o texto das Escrituras diz que o Senhor é que é dono do céu e da terra e que coordena todas as coisas. Jesus também disse, no texto que a gente leu, sobre guerras e ameaças de guerra, terremotos e fome. Não vou gastar tempo. O tempo corre aqui. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Ah, mas é lá isso sempre aconteceu no mundo. Pegue as estatísticas e veja a quantidade de como aumentou a curva. Exponencialmente. E o que Jesus fala para a gente? Não entre em pânico. É necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Estas coisas são os princípios das dores. Não entre em pânico. É necessário que essas coisas ocorram. Por que é necessário? Por que Jesus permite que essas coisas aconteçam? Alguém se arrisca aí? Por que Jesus falou que é necessário? Por que ele não mete o pé logo e resolve isso aqui? Sabe por que ele disse que é necessário? Porque os seres humanos não querem o governo dele. Então a história da redenção ficará marcado que Deus, pela sua graça, deu a oportunidade dos seres humanos confiarem no seu governo. Dependerem das suas ações e da sua vida, da sabedoria de Deus, mas as nações, os seres humanos, não querem dependência de Deus. Como não querem dependência de Deus, qual é o espírito que impera no coração das nações? O espírito de Caim. Rivalidade entre irmãos. As nações são rivais, elas fazem os conluios, os grupinhos, as formações diferentes, um grupo olhando para o outro de cara feia, com ódio. É por isso que é necessário, porque a história da redenção vai ficar marcada que Deus permitiu que a humanidade se reunisse em torno do seu nome, da sua soberania e do seu cuidado, mas os seres humanos não quiseram se reunir. O quinto ponto de atenção, perseguição aos verdadeiros discípulos. Desde aquela época para cá, quantos discípulos já foram perseguidos por causa do nome de Jesus? Quantos morreram? Quantos foram presos? Quantos estão ainda acontecendo? Olhai vós mesmos, vos entregarão em concílios, sinagogas. E o avanço do anúncio do evangelho no mundo é outro sinal que Jesus disse. Importa que o evangelho primeiramente seja pregado entre todas as nações. Com as redes sociais, o evangelho passou fronteira. Adiantando mais um pouquinho, o verdadeiro evangelho será odiado. O verdadeiro evangelho será odiado. Mas o texto bíblico diz, o irmão trairá seu irmão e entregará à morte, assim também seu pai e seu próprio filho. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Desde aquela época, o verdadeiro evangelho foi odiado, porque o próprio Cristo, o Senhor do evangelho, da boa notícia, foi crucificado, inclusive. O templo de adoração foi e será profanado. O que é isso, irmãos? O templo da adoração foi profanado em 70 depois de Cristo. Houve uma outra profanação no Império Grego, 300 e poucos anos antes, mas quando Jesus profetizou em 33 depois de Cristo, em 70 aconteceu, 40 anos depois.
Mas essa profecia ainda se aplica novamente ao templo que Israel vai construir de novo. Se você não sabe, Israel já tem os utensílios do templo pronto. Já tem a estrutura para montar ao lado ou no lugar daquela mesquita da cúpula dourada. O texto diz: vai acontecer uma terrível profanação e haverá mais angústia naqueles dias do que qualquer outro. Agora veja bem, se houve mais angústia em 70 depois de Cristo, por que a gente já teve coisas piores depois, né? Morreram em 70 depois de Cristo 1.100.000 judeus. E no Holocausto morreram 6 milhões de judeus. Não parece ser pior? Mas num contexto teológico e de importância para Israel, o templo que eles idolatravam, olha, Senhor, as pedras, a beleza do lugar santo, nunca mais depois de 70 depois de Cristo, Israel teve um lugar para adoração. Perdeu de vez, eles não têm mais um templo. Por isso que o texto da profecia gera uma hipérbole, dizendo que foi a pior devastação que aconteceu na história de Israel. Mas eu queria dizer para você nessa noite, o ar desligou? Está meio quente, né? Será que tem um controle aí? Aí tá frio? Então eu tô com muito poder, então. Uma coisa é importante, gente. Você acha que Deus perde o controle dos seus decretos e da história? Olha o texto 20. Se o Senhor não tivesse limitado esse tempo de 70 depois de Cristo, ninguém sobreviveria ao Império Romano. Mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Durou 5 meses apenas a invasão de Roma. Se a invasão de Roma durasse mais, não sobraria um judeu sequer para contar a história. Deus reduziu o tempo da tribulação para que algumas pessoas pudessem escapar. Ato da graça de Deus, e é duplo cumprimento isso aqui. Por quê? Vai haver uma nova tribulação. No passado foi em 70 depois de Cristo, e no futuro é chamada de grande tribulação. Aí o aviso é: se alguém lhes disser, aqui está o Cristo, vejam, ali está o cara que vai resolver nossos problemas políticos, econômicos e sociais. Jesus nunca está falando aqui de religião, tá, irmãos? A galera tem na mente que Jesus está tratando de religião. Não está tratando de religião. Ele está tratando de humanos que querem um ungido para resolver seus problemas de segurança econômico para a sobrevivência. Fiquem atentos com falsos cristos, com falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que sempre estão dizendo só de coisas dessa terra. São responsáveis por tirar os olhos do mundo do verdadeiro Senhor da terra. Mais um ponto de atenção, para a gente ir caminhando para o final. As estruturas de poder serão colapsadas. Naquele tempo, passei aqui. O texto disse no verso 24, naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Alguns estudiosos entendem que quando fala que as estrelas cairão do céu, não é algo cosmológico, mas está falando de queda de potestades e principados de autoridades que estão em poderes, forças políticas, estruturas de poder, que eu também entendo que seria a mais apropriada nessa questão. Aí, depois que as estruturas de poder serem colapsadas, porque as guerras que acontecerem, porque o coração de Caim, que não consegue conviver com harmonia entre as nações, a gente verá no verso 26, quando tiver o colapso total,
todos verão então o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Jesus está dizendo que, após a humanidade tentar resolver as coisas por conta própria, em oposição ao Senhor, adorando os seres humanos como salvadores, chamando-os de Cristo. Cristo não é religião. No que Jesus está informando, são pessoas com autoridade e poder para tomar decisões e resolver problemas na terra. Jesus vai aparecer com grande poder e glória. Verso 26. Ele enviará os seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Ou seja, aqui dá para entender que o arrebatamento não será secreto, conforme muita gente ensina, que vai desaparecer. Todo olho o verá. Ele enviará os seus anjos, ele vai aparecer para todo mundo ver. O Cristo. Aprendam então, eu coloquei aqui, né? Todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, os que estiverem vivos, obviamente, das extremidades da terra às extremidades do céu. Aprendam a lição da figueira. Qual é a lição da figueira? Quando uma figueira está brotando a folhinha e o frutinho do figo, o povo judeu sabia que o verão estava chegando. Estavam terminando o inverno para entrar no verão. Jesus está ensinando uma metáfora. Se está acontecendo uma porção de coisas estranhas, prestem atenção, é isso que Jesus está ensinando para a gente hoje. Preste atenção que está próximo da revelação do verdadeiro Cristo, depois que o mundo estiver colapsado por guerras, terremotos, fome, ódio, estruturas de poder colapsadas. E Jesus disse, essa geração certamente não passará até que tudo se cumpra. E quando ele fala geração, algumas pessoas têm dificuldade para entender. Ele está falando que aquela geração do povo judeu viria a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Mas aplicando, quando a profecia joga para frente também, tem dupla aplicação, a geração não passará é a geração que rejeita Cristo. Nós estamos numa época de uma geração da história da humanidade que a grande parte rejeita o governo de Cristo. Não se deixem enganar, vigiem e fiquem atentos, é isso que Jesus está nos ensinando. Aprenda a lição, se está havendo brotinho de coisas acontecendo e aconteceram, se está a União Europeia esquisita e pedindo até kit de sobrevivência, prestem atenção que estamos mais próximos do fim. Jesus ainda disse, vocês não sabem quando virá o tempo, então fiquem atentos, vigiem. A igreja de Jesus, o povo que se entregou a Jesus, e debaixo da sua dependência para ser salvo, e vive como igreja, deve ficar atento, deve ficar acordado espiritualmente, é isso que o texto está dizendo. Não durmam, vocês devem vigiar, verso 35, para que, quando Jesus voltar, não encontre vocês dormindo, mas não é um dormindo físico, é o dormindo espiritual. O dormindo espiritual está olhando as estruturas do mundo. O dormindo espiritual está encantado com as construções magníficas do mundo. A conclusão, para a gente encerrar, pergunta para mim e para você. Você está fascinado pelas construções desse mundo? O texto começa assim, ó, que construções magníficas, que pedras impressionantes. O que seria construção na aplicação para nós hoje?
construções físicas que a gente gosta e vê como está o desenvolvimento do mundo. O aumento da tecnologia, a gente está encantado pela tecnologia. Assim como eles estavam encantados pelas pedras do templo, a gente está encantado pela tecnologia. A gente está encantado pela carreira. A gente está encantado pelos empreendimentos. A gente está encantado pela política. Tão encantado que as pessoas estão fazendo inimigos por causa de política. A única coisa que pode se encantar é qual é o nome? Eu esqueci. O Mateus mexendo. Aí pode. A gente está encantado pelas ideologias. A gente está encantado por relacionamentos, inclusive relacionamentos que ofendem os princípios de Deus. Se os discípulos estavam encantados pelas pedras, será que nós não estamos encantados por outras coisas que Jesus está deixando bem claro que não vai ficar pedra sobre pedra? Jesus respondeu: está vendo as grandes construções serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra. No sentido amplo, o mundo está em atrito por causa de construções, de armas. O mundo está em atrito por causa de territórios, e o mundo está em atrito por causa de ideologias. Então, esse texto que a gente leu hoje está ensinando que a humanidade irá ao caos, porque vai tentar resolver as coisas sozinha, independente de Deus. E é necessário que isso aconteça, porque na história eterna, a bondade de Deus vai ser demonstrada, que Ele permitiu que a humanidade voltasse até a Ele, mas a história vai configurar assim: a humanidade entrou em colapso total porque quis resolver os seus problemas por conta própria. É isso que Jesus está ensinando em Marcos capítulo 13. Após o colapso total, todos verão o Filho do Homem com um grande poder e glória. Você está fascinado pelas construções desse mundo? Esse é o momento da nossa reflexão. A desculpa por você não estar sendo fiel a Jesus, ao Senhor, entender que Ele é Senhor, então, se Ele é Senhor, eu vivo debaixo da sua vontade, eu sirvo, eu uso minha energia para servir de alguma maneira. Qual é a desculpa de você ou eu não fazer parte desse povo que trabalha com dedicação para o reino? Talvez seria por causa de uma bela construção desse mundo. Muita gente deixa de servir. Eu tive uma conversa há pouco tempo com alguém que diz o seguinte: eu ainda não sirvo a Deus porque eu tô construindo. Ou seja, está preocupada com as pedras magníficas que está colocando umas sobre as outras. E não vai ficar pedra sobre pedra. São várias as aplicações que a gente pode tirar. Está encantado com tecnologia, está encantado com a carreira, está encantado com a porção de outra coisa, com dinheiro. Não vai ficar pedra sobre pedra. Se alguém se viu encantado por alguma coisa desse mundo que vai colapsar, eu espero que a igreja não passe por isso. Eu não quero acreditar. Por quê? Existem duas teorias: que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se guerras e ameaças de guerra que já está acontecendo, a galera está passando, mas o texto vai desenvolvendo onde vai ficar colapsado o mundo. Lembra do kit? Porque uma galera está entendendo, tem informação privilegiada, que vai haver um colapso energético, cibernético, de acesso à água, a cuidado. Tem uma galera que tem informação privilegiada e está avisando. Agora, o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, disse que a igreja, no mínimo, vai ver quem é o anticristo. Não aquele que xinga Jesus, não. Pelo contrário, ele pode até falar bem, mas ele vai fazer com que as pessoas olhem para ele e não para Jesus, como o Salvador. Se alguém está fascinado pelas construções desse mundo,
eu convido você ao arrependimento de coração pelo milagre da conversão. Eu não consigo entender por que alguém deixa de congregar, na minha caminhada cristã, deixa de congregar por causa de eu tenho que apresentar, eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Eu não consigo entender alguém que se diz cristão, tá? Alguém que se diz cristão, que deixa de ser igreja porque está encantado com as pedras, no sentido figurado desse mundo. Mas eu não consigo entender porque eu sou limitado, porque essas pessoas precisam do milagre da conversão. Uma porção de gente que se diz crente, cristã, não entendeu que pode descansar na soberania de Deus e em seus decretos, que está tudo sob controle. Jesus disse, não precisa temer. E se você abrir o livro de Apocalipse, que muita gente tem medo, o livro de Apocalipse não é para colocar medo, porque o significado de Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, revelação, e mostra Jesus com poder e autoridade e no controle de todas as coisas que estão acontecendo na terra. Não deixe que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Cuidado com os coaches. Cuidado com os coaches. Dizendo para você resolver sua própria vida independente da dependência de Deus. Cuidado com falsos pastores que pregam essa teologia maligna da prosperidade, que Deus vai fazer tudo desde que você dê uma troca em dinheiro. Já era para desconfiar aí, né? Um Deus que precisa de parte do seu dinheiro para fazer algo. Cuidado com políticos que dizem que é o seu Messias, é o seu Cristo, que ele vai resolver o seu problema. Cuidado com a sua ideologia, porque quando a gente idolatra a ideologia política, a gente passa a odiar o outro lado, é nós contra eles. E o Evangelho nos chama para o ministério da reconciliação. Tudo isso são pedras que os discípulos estavam, no sentido figurado, encantadas com a beleza, e Jesus falou, tudo isso vai colapsar. Cuidado com você. Jesus fala no finalzinho, vigie. Em outras palavras, ele quis dizer, confie. Não entre em pânico. Nada está fora do controle de Deus. Para concluir, olha o que disse a comissária da União Europeia. O objetivo não é criar pânico. Isso aqui é de 27/3 do 25 agora. O objetivo não é criar pânico, diz comissária da União Europeia. Que já tem kit de sobrevivência. Olha o que ela escreveu, o que escreveu ali embaixo, ó, pequenininho. Sempre tenho pelo menos 6 garrafas de água comigo. Gente, isso aqui não é comum, não. Alguma informação privilegiada ela tem, que algo estranho está para acontecer na Europa. Não é para criar pânico. Radja Lahibid, comissária europeia responsável pelo plano lançado na quarta-feira, dia 26. Ela disse que não é para criar pânico. Aí eu vi a galera tudo em pânico. Só que, quando você fala para não fazer, só piora a situação, né? Só que Jesus que disse em Marcos capítulo 13, não entrem em pânico. A comissária disse, a galera entrou em pânico. E eu vi gente em Portugal dizendo, aqui em Portugal quase não está falando isso, é gente despreparado e tal, entrando em pânico. Jesus disse, não entre em pânico. Não entre em pânico. É necessário. Essas coisas vão acontecer, porque a humanidade não vai querer o meu governo. E eles vão colapsar. E verso 33, para finalizar, uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem e fiquem atentos. Irmão, vigiem. Sem pânico. Turma, primeiro que a gente é super privilegiado, né? Mora no Brasil. Eita, quem queria ser europeu aí.
mora no Brasil. A nossa posição geopolítica é uma bênção. É maravilhosa. É horrível guerra, é horrível conflitos. Mas a tendência é que a gente fique observando o que vai acontecer. Os nossos vizinhos não estão preocupados com guerra aqui. Eu não sei se você leu, se você se lembra da profecia de Daniel. O último império a ser formado, expansionista, ele seria frágil. E tem a ver com pés de barro, pés de ferro. Estudiosos afirmam que a Europa é frágil. E depois que ela se colapsar, o Cristo, que é a pedra, vai aparecer com todo o poder e glória. Você aqui no Brasil, se não for atingido, vigiem, porque quando o Cristo aparecer, termina ali a época da decisão, se você quer o governo de Cristo sobre sua vida ou não. Não adianta depois que ver e dizer, agora eu creio. Jesus disse, tem um texto que diz assim, acho que é o próprio Cristo que disse, muitos me viram e creram, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Estamos no período de graça para arrependimento. E arrependimento é mudança de rumo, de pensamento. Você não precisa mudar de roupa, falar diferente dos outros. Arrependimento, conversão, não é nada disso. Você pode ser um cidadão normal. Você não precisa fazer que é uma outra pessoa para falar que é cristão. Não. É simplesmente mudar o pensamento. E como que muda esse pensamento? Cristo governa. Existe uma má notícia. Todos estão perdidos, condenados na eternidade porque rejeitam a Deus. Mas Cristo, pela sua misericórdia, vem trazer o Evangelho, que é boa notícia. Se você crê que Cristo morreu por você e você ficará livre do juízo justo de Deus e confessar isso no seu coração e tomar a decisão de ser povo de Deus, você estará salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Fala, Wagner. A tradução aqui, Almeida, Mateus, acho que é 24, 30, né? Fala. Correlato, né? Ele fala que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Perfeito. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor, com grande clamor de trombeta, os quais unirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. E lamentarão em ver, né? Aqui não haverá mais tempo. Ou seja, já era. Se eu for claro isso aí. Foi perfeito, todos os povos lamentarão, Mateus 24. Né? Assim, nesse momento, você vai lamentar, cara, ontem eu pensei, mas hoje não dá mais tempo. E a questão é o seguinte, perfeito, Wagner, obrigado por essa ajuda no final. A questão é o seguinte, essa mensagem é para crente também. Porque nós cristãos devemos ficar acordados espiritualmente dizendo. Quando muita gente olha esse texto e só fala assim, isso aí é para não crente. Tem uma porção de gente nas igrejas que está dormindo, que não está vigiando, que não está aguardando o retorno de Cristo, que os sinais estão acontecendo e eles estão pensando em dinheiro, em prosperidade, estão pensando na sua carreira, estão pensando no seu trabalho, estão pensando em construir, estão pensando nas pedras. Ou então estão esperando para aparecer alguém aí para resolver. Estão ainda clamando Elon Musk para resolver os nossos problemas. E sendo que os pés de Cristo estão sobre a terra. E não confia que Cristo é o suficiente. Não é que você deve ficar ilhado, alienado das suas participações na política e participações sociais. É que você tem que entender que os seres humanos são falhos. Os seres humanos são limitados e os seres humanos são rebeldes ao governo de Deus. E por isso que tudo vai colapsar.
Nenhuma ideologia trará paz, prosperidade e segurança. Ou seja, para concluir, arrependemos-nos, nos convertemos, que se diz cristão e quem não se diz cristão. Quem frequenta uma igreja ou quem não frequenta uma igreja. Não é sobre frequentar, é sobre mudança de pensamento que só acontece milagrosamente pelo sopro do Espírito Santo. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Obrigado, Senhor, por nos livrar da má notícia que todos estão condenados, porque todos se rebelam contra o Senhor. Obrigado, Senhor, por nos tornar um povo, a igreja, que significa reunião de pessoas, e diante da Tua palavra a gente medita, a gente teme. Ó Deus, abra nossos olhos, abra nosso coração, abra nossa mente. Senhor, o que o Espírito Santo flua com poder agora na mente de cada um, Senhor. Que o sopro que o Senhor disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, que ninguém entende como acontece o milagre, converta quem se diz cristão e quem não se diz. Converta aquele que vai ouvir essa mensagem, Senhor, pela rede social, que se diz cristão, mas está dormindo. Ou aquele que, de fato, está encantado com as pedras desse mundo, com a carreira, com variadas coisas que são boas, inclusive, Senhor, mas está se esquecendo de que tudo isso entrará em colapso, Senhor. Abra nossos olhos para nós vigiarmos, estarmos acordados espiritualmente e tementes a Deus e obedecendo a sua palavra, Senhor. Não queremos viver uma religião fanática, não queremos viver, não adianta, não é isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser pessoas normais que dependem do seu governo e não teme e confia na sua soberania. Que não haja temor em nós, que não haja medo em nós, mas que haja amor e temor, o que significa admiração ao poder do que o Senhor tem para governar todas as coisas, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia da humanidade que rejeita o Senhor, as nações que são ríspidas, que rejeitam o Senhor. Ó Deus, que o Evangelho penetre cada vez mais nas nações e que a nossa igreja, Senhor, seja uma igreja missionária que atinja primeiramente o nosso vizinho que está ao lado, Senhor, para compreender que o Senhor reina e governa sobre todas as coisas. Ó Deus, não devemos temer, essa é a sua mensagem, Senhor. Não devemos entrar em pânico, essa é a sua mensagem, Senhor, porque o Senhor está no governo de cada detalhe. Que a gente tenha um sono tranquilo. Senhor, que os visitantes que estão aqui nessa noite durmam tranquilo, porque viram que o Senhor, Criador de todas as coisas, governa sobre todas as coisas, disse que pode vir notícias que vierem, não precisam temer, porque Ele está no controle de tudo. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro.
Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei